Eita, eu tô sem Bíblia, pô. Fala aí, galera, estamos aqui em mais um vídeo do Homens Norteados. Esse vídeo de hoje é mais uma análise musical e é a análise da canção que diz que tem tudo a ver com ele. A música, o nome é Tem Tudo a Ver com Ele, né? É. De quem é mesmo? É de Central 3. Central 3. Central 3. Essa canção, eu acho que foi uma das que mais deu trabalho. A gente tentou gravar ela por umas 4 semanas, não foi? Por quê? Porque a gente achou a música interessante, assim. A melodia dela, ela é bem modinha, assim, bem empolgadinha. Isso, eu confesso, que me deixou assim com uma pulga atrás da orelha. Nem gosto. Porque tudo que tá na moda hoje em dia é perigoso. Complicado. É complicado. As músicas vêm falar muito do homem, vêm dizer que eu posso, eu consigo, e que é meu, e eu declaro e tal. Aí a gente fez, vamos mandar essa música primeiro pro pastor, e depois a gente toca. Claro, nesse intervalo a gente foi aprendendo a música, ensaiando. Mas se o pastor dissesse não pode, então a gente ia fazer um vídeo dizendo por que não pode. Mas, graças a Deus, ele permitiu. A gente não tocou a versão como a da música, que é uma bateria, todo mundo estourado e todo mundo animadão e fazendo assim. A gente fez A a gente nossa fez versão. a nossa versão da música, mostrando que a gente não precisa daqueles recursos todos, dos holofotes, de 1000 guitarristas e 1000 solos. A gente fez com 2 violões e um rap. E o carro. Ficou bem legal. E o carro. Desculpa aí, Matheusinho. Como vocês estão vendo o Matheusinho aqui? É porque tá de lado. Isso. A canção começa assim. Ele vai dizer: mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos. Então, essa primeira estrofe, ele tá falando assim que mesmo que aconteça as tribulações, ele cita várias ocasiões, né? Ele cita a questão do frio, de estar caminhando no frio, de estar correndo sem direção. Então ele está falando da sua vida. Mesmo que ele esteja acontecendo tudo isso, aí vai ter a próxima estrofe que ele, no caso, vai justificar que mesmo em meio a isso, Deus está no controle de tudo. Então essa parte, mesmo que eu vá correndo sem direção, a gente buscou e tem a referência na Bíblia, que está em Salmos 25, 8 e 9, que é onde diz assim que bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Então ele está justamente falando que quando a gente estiver sem direção, a gente sabe qual a direção que a gente tem que seguir, que é a direção que Cristo está nos ensinando, né? Cristo ele está mostrando o caminho correto para os humildes seguirem. Então, nessa parte aí que ele vai dizer, mesmo que a gente esteja sem a direção, Deus tem a direção para nós. E aí também nós temos outra referência que está em Salmos 40, versículo 1, que ela fala na música, diz assim: mesmo que eu me canse de lutar, mesmo que eu me canse de esperar alguma coisa acontecer, que é quando a gente está orando por um emprego, orando por um carro, por uma vaga na universidade, essas coisas não vêm. E a gente acaba assim dizendo, caramba, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está olhando para mim? E termina que algumas pessoas se cansam de esperar isso acontecer. Então, está lá em Salmos 41 que diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Não tem nem o que discutir, né? O que está lá em cima é confiantemente no Senhor, ou seja, nunca perder a fé. Como a gente não pode agradecer, né, velho? Como a gente não vai ter um coração grato diante de um Deus que, tão grandioso, Criador dos céus e da terra, ainda assim se inclina para ouvir o nosso clamor, a nossa oração. E a gente, como o Gabriel estava falando, a gente não entende às vezes, né? A gente quer uma coisa, a gente quer um carro, quer isso, e Deus simplesmente diz: não tá na hora, não vou dar agora. E às vezes a gente tem que entender que o não de Deus é um não de sabedoria, é um não melhor pra gente. E a gente tem que entender justamente isso, que o que a gente precisa realmente, a gente já tem, que é Ele. Se a gente se deleitar nele, se a gente buscar Ele e for satisfeito nele, o carro, a universidade, o emprego, o casamento, seja o que for, vão ser detalhes se comparado ao que a gente já ganhou, que é a salvação, que é uma vida inteira com Deus. Tem tudo a ver com Ele. A segunda estrofe da canção vai dizer justamente o seguinte:
Eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar como ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é para mim. Vendo essa estrofe, a gente poderia encontrar 1000 versículos. A gente poderia ver 1000 situações que vão dizer que Deus é um Deus de amor, que é um Deus que nos manda andar como Ele é, nos manda ser santos como Ele é santo, e que tem um amor duradouro, que vai de geração em geração, que os seus feitos são incontáveis. Mas o que a gente atenta justamente é: eu sei que o seu amor é para mim. Como é que a gente sabe que esse amor é pra gente? Que é prova maior do que a cruz, que é prova maior do que um Deus que, sendo o Criador dos céus e da terra, que sendo, como diz lá em Colossenses 1,17, que fez todas as coisas e nele tudo subsiste. Esse Deus ainda se inclina para ouvir o nosso clamor, como Gabriel falou. Que é prova maior de amor do que essa, do que o Deus que se fez homem, andou entre nós, foi como um servo, sentiu fome, sentiu frio, mas nunca pecou. E esse Deus que nunca pecou se entregou numa cruz por nós. Que é uma prova maior do que amor do que essa, não sei. Se vocês estiverem aí, podem dizer já. Nunca conheci, nunca vi. E aí, no caso dessa estrofe, só para pegar uma deixa, tá justamente justificando a primeira estrofe. Que ela tá dizendo lá, que tudo ali não tá acontecendo. Mas mesmo assim, ela diz assim: eu sei que tudo continua sendo dele. Tipo, é a confiança que a gente tem que ter em Deus, mesmo nessas situações que às vezes a gente pensa que não tá dando certo, mas Deus está no controle de tudo, então tudo tá no controle dele. Quando a gente vai pro refrão da música, que é a parte que eles mais repetem, a gente vê 4 frases, sendo 2 repetidas, que vão ser assim: tem tudo a ver com ele eu sei para onde eu devo ir, tem tudo a ver com ele, a cruz revela o seu amor por mim. Se a gente for olhar para esse texto, tem tudo a ver com ele, a gente lembra logo de cara de 2 textinhos bíblicos, que vão ser Romanos 11:36 e vai ser 1 Coríntios 10:31. Romanos 11:36 vai dizer que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória pois eternamente. E 1 Coríntios 10:31 vai dizer que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Então, com esses 2 textos, a gente percebe que a gente deve ter uma vida que percebe que todo o nosso ser, que todo o nosso amanhecer, o nosso crescer, o nosso cultivar e o nosso trabalhar são para Deus e são sempre ligados a Ele. Porque Ele é o autor de todas as coisas. Ele é o Deus que fez em 6 dias o mundo e trouxe a vida. É o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que fez os homens passarem, o seu povo passar. E quando veio o povo do Egito, Ele fechou o mar. Esse é o Deus que é o Deus das Escrituras do começo ao fim. As Escrituras do primeiro ao último texto vão falar sobre Cristo, vão falar sobre o amor desse Deus para a nossa vida. A gente tem que entender que tem tudo a ver com Ele, porque não há nada na nossa vida que não seja para a glória de Deus. A Reforma Protestante, ela veio martelar isso novamente. Veio mostrar que só lhe deu glória, que a nossa vida deve ser esse estilo de vida, uma vida que é perante Deus, uma vida que faz tudo para a glória de Deus. Então que possamos sempre lembrar desse sola da Reforma, que é um texto bíblico, Romanos 11:36, que tudo tem que ser para Ele, porque é dele e por Ele, então tem que ser para Ele todas as coisas de nossa vida. Essa estrofe do refrão vai encerrar justamente com o que a gente estava falando, que é: a cruz revela o seu amor por mim. Então que prova de amor é maior do que a cruz? Que prova de amor é um Deus que fez homem e morreu como um homem numa cruz, tornando-se maldição para que pudesse expiar nele todos os nossos pecados. E aí a gente vai para a 4ª estrofe da música, que vai dizer: e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Esse texto, essa estrofe, vai mostrar justamente uma dependência completa de Deus. Uma vida que mostra que mesmo que venha o tempo ruim, o tempo de sofrimento, o tempo de fome na vida espiritual, o tempo de crises, a gente vai estar com esse Deus. O amor dele vai nos sustentar e vai nos guiar até o fim. E aí a gente inseriu o rap desse garotão aqui, que ficou excelente, e ele pode falar um pouco sobre. Basicamente, eu tentei escrever baseado na própria letra da música que a gente fez. E tipo, no começo do verso que eu escrevi, eu começo falando sobre o amor de Deus, um amor imerecido, ou seja, que a gente não merece esse amor. Eu falo da graça de Deus, que Ele derramou sobre nós, mesmo a gente sendo merecedor. E eu continuo falando sobre algumas coisas que a música já vinha tratando, como, por exemplo, quando eu digo que mesmo que o perigo venha a nos assolar, mesmo que o mar se levante. Aí eu fiz exatamente uma referência àquela passagem que Jesus está lá no barco dormindo e começa uma tempestade muito grande e os discípulos começam a ficar meio preocupados com o que está acontecendo e vai lá acordar Jesus. Aí Jesus vai lá e meio que resolve a situação e o mar se acalma.
é exatamente onde a gente encontra a paz, que a gente só encontra em Jesus, que é exatamente uma das frases que vem logo após, que tipo, a gente só encontra a paz em Jesus Cristo. E eu também falo da vida, que a gente só encontra nele também. Eu começo a citar coisas que a gente só encontra em Deus, que a gente só encontra em Cristo. E um versículo que resume muito bem isso, porque eu falo dessa ideia de vida e que ele nos libertou, e que ele nos libertou do pecado, se encontra lá em Efésios 2, o versículo 1, que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, Deus, ele nos deu a vida quando a gente ainda estávamos mortos no nosso pecado e no nosso delito. E tipo, a gente estava morto, não tinha como a gente ressuscitar a nós mesmos. Era uma coisa que tinha que ser feita de fora. Então o próprio Deus veio e trouxe vida pra gente e nos libertou desse pecado, nos libertou dos nossos delitos. Então foi basicamente isso que eu tentei expressar no verso que eu fiz, baseado na Bíblia primeiramente e também na música que a gente decidiu tocar. Se mais uma vez dá um merecimento ao grupo, né? No caso, essa música, Tudo a Ver com Ele, é do grupo Central 3, onde nós acabamos de fazer uma análise da letra e vimos que realmente é uma letra bíblica, onde tem a sua base teológica. Apesar de ser uma música que é bem assim, modinha, vou botar entre aspas, porque o estilo dela é bem pop, é uma música que é totalmente bíblica e que tipo, é da hora você tocar com seus amigos e tal. Enfim. Então é isso, galera. Vocês já sabem o que fazer. Se inscrevam no canal, dê like, comentem também se vocês estiverem gostando ou não, pra gente ter um feedback. Compartilhem esse vídeo também, que é muito importante pra gente, tá ok? Segue a gente no Instagram também, que é muito importante. A gente sempre tá postando algumas coisas, algumas frases também, muito da hora. Então é isso. Dá aquele feedback a gente e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!